Aqui no nosso estúdio já está o nosso analista internacional, Lorival Santana. Ele vai falar, claro, sobre a visão dele sobre essa saída finalmente anunciada. É o que a gente espera a partir de amanhã, sexta-feira, dos brasileiros da zona de conflito. E como esses brasileiros vão sair? Daqui a pouco nós teremos uma outra reportagem ao vivo, agora do nosso repórter Theo Cury, direto de Brasília, mostrando detalhes dessa saída. Primeiro vamos mostrar mais uma vez, Lorival, boa noite, antes de mais nada, o mapa da faixa de Gaza, que nós já trouxemos aqui nos últimos dias e mostrando com destaque especialmente aqui. É claro que o Theo Cury daqui a pouco vem trazer essas informações, mas já sabemos que os brasileiros vão sair por aqui, pela passagem de Rafah. E, segundo a Luciana Amaral, que acabou de entrar para a gente ao vivo direto de Brasília, a informação que nós tínhamos é que eles fariam esse trajeto, então, da faixa de Gaza até essa cidade, Al-Arish, que fica a 40, 50 quilômetros de distância da faixa de Gaza. Ontem, a informação que nós tínhamos é que o avião presidencial não estaria aqui em Al-Arish, mas sim a 320 quilômetros de distância aqui na capital egípcia, no Cairo. Mas parece, a gente precisa confirmar essa informação, é que esse avião vai sim pousar em Al-Arish. Eu até vou destacar o aeroporto de Al-Arish. É um aeroporto que não é muito grande, por isso que às vezes é difícil da gente achar aqui no mapa. Aqui está ele. E a informação então que a Luciana nos traz é que daqui desse aeroporto de Al-Arish, a gente inclusive vê ali em cima, Lorival, novas pistas sendo construídas, está vendo? Dá para ver aqui a reta, como se fosse uma expansão desse aeroporto. Pois não? É importante mostrar essa estrada aqui, né? Uhum. Qual é a ideia? Evitar penetrar no deserto do Sinai, fazer um percurso costeiro, se for possível. Quanto mais costeiro, mais seguro. Mais seguro. Então, são duas razões. Uma de ordem logística, em primeiro lugar, porque que o avião presidencial esperou no Cairo? Porque é um aeroporto grande, muito grande. Al-Arish é um aeroporto pequeno, não dá para ficar um avião parado ali ocupando espaço. E, em segundo lugar, a questão da segurança, né? Porque sair de Al-Arish, além de toda a questão logística, é muito mais próximo, é muito mais seguro também, como a gente comentou ontem. Fazer esse percurso todo até o Cairo é arriscado. Essa é uma área ocupada por jihadistas que às vezes sequestram ônibus de turistas, como já sequestrou ônibus de turistas brasileiros, inclusive. É claro que haverá uma escolta, mas não há razão para correr todo esse risco. Então, se houver condições logísticas, será muito melhor se eles puderem partir de Al-Arish. Fazendo apenas um trajeto de 50 quilômetros pelo deserto e não 320 quilômetros até a capital egípcia. De novo, daqui a pouco, nosso repórter Theo Cury vai entrar ao vivo de Brasília com os detalhes deste deslocamento que a gente torce vai acontecer amanhã, sexta-feira, desse grupo que nem é muito grande, 34 brasileiros, 24 brasileiros, especialmente brasileiros, e outros 10 que são ligados a esses brasileiros. São palestinos com parentesco, casamentos, enfim, uma relação próxima com esses brasileiros que também serão levados para Brasília. Todos são palestinos, mas sim, 24 deles têm dupla nacionalidade brasileira. Eu pergunto para você então, Lorival, como é que você vê finalmente os brasileiros saindo dessa zona de conflito? Por que só agora? E como o Caio bem disse, olhando o copo meio cheio e meio vazio. Claro que a gente fica feliz, mas questiona, por que só agora? Bem, em primeiro lugar, fica claro aquilo que eu vinha dizendo todos os dias. É claro que Israel tem um poder de veto ou de se empenhar pela autorização, senão não haveria tanta negociação com o governo israelense. Foram 4 conversas entre o Mauro Vieira e o Eli Cohen, segundo a nossa apuração. Os brasileiros, mesmo assim, entram na 7ª lista desde quarta-feira da semana passada, que começou a liberação. São 7 mil pessoas, das quais em torno de 3 mil já tiveram autorização para sair e já saíram. Então, dentro dessa situação, há um gargalo muito grande e há prioridades. Então, Israel priorizou, assim como o Egito também, países que não causaram grandes irritantes a esses dois países. Não é o caso do Brasil. No dia 17 de outubro, 10 dias depois das atrocidades cometidas pelo Hamas, o presidente Lula telefonou para o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que é o patrocinador do Hamas. Então, o Irã não é inimigo apenas de Israel, é inimigo também do Egito. Então, isso aí realmente deve ter contribuído bastante para
para fazer com que os brasileiros não fossem uma prioridade. Por que Israel e o Egito se empenhariam, né, a solucionar uma questão quando eles só foram procurados tardiamente e pela diplomacia, não foi nem pelo próprio presidente. Então, essa afinidade, essa predileção, essa simpatia manifesta publicamente pelo presidente Lula ao regime iraniano causou uma imensa irritação nesses dois países e não teve aquele efeito que o presidente deve ter imaginado, que seria de fazer com que o Hamas, então, intercedesse para a libertação. O Hamas é apenas um dos atores aí, e a apuração que eu tinha desde o início é que o Hamas era o que menos estava causando problemas na saída desses estrangeiros especificamente. Então, foi um custo alto que os brasileiros e seus parentes pagaram por esses erros de tática e tal, sem falar nas declarações do presidente Lula, que é uma insanidade, que Israel está fazendo, que está matando as crianças e assim por diante, enfim, tudo que já sabemos, a atuação do Brasil no Conselho de Segurança, enfim, uma série de questões de todo o histórico dos governos do PT. Lá atrás, em 2010, procuraram fazer um acordo nuclear que só atendia os interesses do Irã. Também houve várias críticas ao governo israelense, que levaram até um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel chamar o Brasil de um nanico, um anão diplomático, e em contraste com o ex-presidente Bolsonaro, que também equivocadamente, né, mencionou a possibilidade de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Por que isso é um erro? Porque isso vai contra a lei internacional. Quer dizer, a lei internacional diz que Jerusalém é uma cidade cujo status ainda tem de ser definido a partir das negociações para um Estado palestino. São inúmeras resoluções que dizem isso. Ele teve de recuar porque os nossos parceiros comerciais árabes já estavam fechando as portas para o comércio conosco. Então, são erros de ambos os lados, exageros de ambos os lados. Se deixasse o Itamaraty fazer o trabalho dele, não teríamos tido todos esses ruídos. Menos interferência na diplomacia. Todo esse contexto é importante para a gente entender como chegamos até este ponto. Quinta-feira, quando no meio da tarde, a nossa analista de política, Jussara Soares, trouxe em primeira mão essa notícia sobre a saída dos brasileiros, a autorização que será dada para eles saírem da zona de guerra, da faixa de Gaza, a partir de sexta-feira, indo para alguma cidade do Egito. Não sabemos ainda a confirmação se Al-Arish ou Cairo, a princípio Al-Arish, mas daqui a pouco o nosso repórter Theo Curi vai trazer todos os detalhes dessa programação, da saída dos brasileiros de Gaza até a chegada deles em Brasília. Por enquanto, obrigado, Lorival Santana.